Olá, aventureiros! Hoje vamos falar sobre Matango, a Ilha da Morte, também conhecida como o Ataque dos Homens Cogumelos, um clássico da mesma dupla criadora de Godzilla e também de Ultraman, Eiichi Tsuburaya e Ishiro Honda. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras. Se você gosta do tema, aproveita para dar o like aqui embaixo, inscrever-se, clicar no sininho ajustando para todas as notificações irem para você. E vamos embora pro tema. Primeiramente, esse é outro dos filmes que está saindo dentro do box Sci-Fi japonesa da Versato Home Video. E esse filme tem várias curiosidades interessantes, já que esse é um filme de mais de suspense, de terror psicológico, só que com monstros na história. Primeiramente, número 1. Qual é a história, o roteiro desse filme? Aqui temos um grupo de milionários que resolve passear no seu iate, só que uma tempestade arremessa eles para uma ilha desconhecida, onde eles precisam sobreviver. Então, nós temos as brigas internas cada vez mais acentuadas devido à falta de comida e as diferenças grandes de personalidade entre cada um dos membros. Afinal, temos que lembrar que um monte de rico que estava acostumado, inclusive, aos luxos dentro do Japão, e que isso é agravado ainda mais quando é descoberto um centro de pesquisa teoricamente abandonado dentro da ilha, envolvendo radiação e justamente um cogumelo mutante. Então a coisa começa a ficar cada vez mais intensa, tanto pelo clima intenso de terror psicológico, de conflitos internos, quanto por essa ameaça medonha que aparece aí no meio. E aí já vai a primeira grande curiosidade, que é o nosso segundo item aqui, de que esse filme realmente ele é muito mais um terror psicológico, ao ponto de que ele começa no hospital psiquiátrico e você acaba não sabendo ao longo do filme definir logo de cara. Você tem que uma dificuldade para distinguir entre realidade e alucinação dos personagens. E tudo isso no meio de um clima de terror marítimo, isolado. Lembrando que estamos anos antes da internet. E que isso tudo ainda associado ao fato de que ele é adaptação de... Melhor, ele é inspirado em um conto de um inglês chamado William Hope, chamado Uma Voz na Noite, que justamente faz parte de toda uma linha de contos desse escritor, que é justamente de terror marítimos na virada do século XIX para o século XX. Então, inclusive, vou botar no link aqui da descrição aqui embaixo, inclusive uma tradução livre do conto do autor que inspirou a criação desse filme, inclusive. Para quem quiser uma coisa mais terror Lovecraftiano, etc. Então, para quem quiser uma coisa meio estilo O Farol, ou realmente terror marítimo mais clássico, aquela coisa Lovecraftiana, realmente o Matango, Ilha da Morte é uma ótima pedida. Uma outra coisa muito importante é o que o criador dos trajes do filme, que cria inclusive os trajes dos homens cogumelos que aparecem na história, ele é o mesmo designer do primeiro Godzilla, do primeiro inimigo do Godzilla, da Mothra, além de outros materiais, inclusive do próprio Ultraman, né? Então podemos dizer que é o criador de traje dos clássicos monstros gigantes, dos primeiros grandes monstros gigantes japoneses, cria aqui monstros agora de tamanho humanoide para dentro da história. E se a gente refletir bem, na verdade a gente pode até considerar como a própria ilha, no sentido mais figurado, como o verdadeiro grande monstro gigante da história, à medida que você pega e vai desvendando os mistérios dela. Número 4, muito importante, como eu falei, esse é uma fase meio que de transição. Então, nós temos meio que os primeiros filmes de efeitos especiais japoneses sendo feitos nos anos 50, inclusive meio com Godzilla sendo o grande primogênito disso aí, tanto que Tokusatsu é um termo usado para designar efeitos especiais, ou filmes onde você usa efeitos especiais.
E esse filme meio que é uma transição entre as tecnologias que estão sendo feitas dentro desse meio, né? Então muita coisa está sendo experimentada, novas técnicas de câmera, inclusive materiais que seriam usados para criar os elementos, que eles são materiais que ainda estão sendo testados na indústria química e que no futuro dariam inclusive origem a novos materiais, inclusive ao isopor. Então meio que esse é um filme de terror que ele marca um processo de transição entre várias coisas que seriam experimentadas dentro dos estúdios do Godzilla e do criador do Ultraman, para em seguida serem refinadas e levadas para frente na franquia durante os anos 60. Lembrando que o filme, inclusive, ele é de 1963. E por fim, não menos importante, quando você pensa em cogumelos malignos, em fungos e tudo mais, e várias coisas tem a cabeça. Só que existe um caso real, melhor, um caso não, um caso verdadeiro na história, inclusive, que pode ter sido uma alta influência para o William Hope escrever o conto original de terror dele, do escrito dele, que é uma doença chamada fogo sagrado, que também é conhecida como fungo de Santo Antônio, justamente pelos cuidadores desses doentes na Europa, sendo muitas vezes da Ordem de Santo Antônio, e que tem esse nome devido à grande sensação de ardor pelo corpo todo, e que é marcada justamente por uma alta deformidade do corpo que chega até a perder os membros, por altas alucinações, envolvendo inclusive a sensação de voar, e que ao longo dos séculos foi se pesquisando os vários motivos pelo qual inclusive você tinha surtos epidêmicos disso na Europa, chegando inclusive a dizimar populações inteiras, até que no século XVIII para o XIX foi descoberto que era um fungo do cereal, um fungo do trigo, chamado inclusive esporão do centeio, justamente por ser como se fosse um gancho crescendo no meio do trigo. E quando esse fungo se espalhava pelo trigo, ele era triturado junto com o trigo, dado de comer a população, só que ele é extremamente tóxico. Então, tudo isso gerava extremo grau de toxicidade, tanto para os vasos sanguíneos quanto para o cérebro das pessoas. Então, a gente tem... E o que acontece é que esse fungo, posteriormente, ele sendo analisado quimicamente do século XIX, do século XX, ele daria origem a uma série de medicações justamente relacionados inclusive com dor de cabeça e controle da pressão arterial, controle dos vasos sanguíneos, inclusive, né? Então, estamos falando de um fungo que existe de verdade, que gerou realmente surtos de alucinações e deformidades corporais na Europa, posteriormente sendo criado um medicamento derivado. Então, considerando que foi justamente na época do William Hope onde você descobriu que era um fungo que causava justamente essa doença que inclusive tinha todo um patamar, todo um ar místico que foi criado em torno dela, como eu mesmo comentei com vocês, e justamente você descobre que é um fungo que causa ela. Então, até onde isso não pegou, inspirou certos artistas da época a poder pegar e criar essas histórias, e futuramente o William Hope inspirou a criação do Matango. Lembrando que eu sou médico e faço consultoria literária para escritores que querem pegar e introduzir temas relacionados à saúde e à medicina dentro dos seus roteiros, seja de livros, quadrinhos, games, etc. E eu vou ficando por aqui. Veja os links da descrição, inclusive o link do meu contato. Comente aqui embaixo se gostaram, compartilhe com seus amigos e até mais, galera!